A gravação foi iniciada. Ok? Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 5 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo da Lorsa Modas, relator Dr. Alexandre Dias, a patrona, doutora Rebeca, já está presente. Doutora Rebeca, abre mão do relatório? Sim. Doutor Alexandre, um resumo, por favor, das acusações. Okay. Bom dia a todos. A empresa autuada aqui, a Lorsa, ela foi autuada pelo fisco em 2 itens. A primeira acusação é de falta de pagamento do imposto e a segunda de infrações no recebimento de mercadorias, ambas apuradas por meio de levantamento fiscal. O processo foi analisado em primeira instância, mantida o auto de infração, e a empresa agora se comparece em fase de recurso ordinário. Faço o resumo das alegações de recurso? Não precisa. Só o resumo das acusações mesmo. São duas, né? De infração. Em linhas gerais, é isso. São 2 acusações decorrentes de levantamento fiscal, apuradas de diferenças de levantamento fiscal, e aí foi acusada de falta de pagamento de imposto no item 1 e de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal no item 2. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Rebeca, fique à vontade. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom, gostaria de fazer primeiro uma passagem pelos fatos, né? Se trata de uma atuação em que a empresa Lorsa está sendo cobrada do imposto de circulação de mercadorias relativa à transferência feita entre a sua matriz e filial no período de 2018. A alegação da fiscalização é que a mercadoria recebida não estava acompanhada da documentação fiscal. E por essa razão, foi lavrada o auto de infração. Apresentada a impugnação, a qual foi julgada improcedente, foram verificados alguns pontos de falha na diligência realizada. Primeiro, que não houve o exaurimento de todos os pontos que elucidaria toda a operação realizada pela recorrente. E segundo, que não houve a vistoria em loco para a verificação do estoque final no período de 2018. Então, esses pontos não foram observados no despacho ora recolhido, e por essa razão foi interposto recurso ordinário para questionar essencialmente 2 pontos que são os que eu gostaria de destacar inicialmente. O primeiro é que a autuação ela emana em sentido contrário do entendimento do STJ e do STF, especialmente na súmula 166 do STJ e o entendimento da DC 49 do STF, em que foi afastada a tributação quando realizada a operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque daí você não fala mais sobre a transferência de titularidade, que implicaria, né, no reconhecimento do fato gerador do imposto. E, em segundo momento, é a questão de que a diligência que foi realizada, ela não adentrou a análise fiel da escrituração fiscal do contribuinte, de modo que não foi verificado tanto a entrada quanto a saída durante esse período. Então, os dados utilizados nesse levantamento fiscal, eles são dados incorretos. Então, esses são os 2 pontos cruciais dessa autuação que tornaria nulo de pleno direito. Passando adiante, não foi verificada a questão do princípio da verdade material, em que não foi buscado de forma alguma o exaurimento de todos os detalhes que acompanharam essa operação durante o exercício de 2018, que comprovasse que, de fato, houve a idoneidade da operação realizada pela recorrente. Além disso, houve a multa de 80% que
ao ver da recorrente, ela não seria cabível, porque caso houvesse a questão de que a declaração ela não foi feita de forma adequada, essa declaração acessória ela poderia ser objeto de correção, inclusive é um entendimento do Tribunal de São Paulo, e que o contribuinte poderia ser intimado para fazer, então, essa correção. Então, nesse sentido, hoje, a recorrente requer a reforma do despacho. Caso assim não se entenda, então que ao menos seja baixados os autos para uma nova diligência, a fim de que a agente fiscal consiga atender todos os pontos que, inclusive, foi objeto de resposta pela recorrente, quando apresentado o parecer, e na remota hipótese também de assim não entender, que ao menos seja cancelada a multa no percentual de 80%. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rebeca. Doutor Alexandre, algum questionamento à patrona? Não, nesse momento não. Ok, muito obrigado. Doutor Guerra, algum questionamento? Advogado, sobre questão de fato? Não, no momento Ok. também não. Muito obrigado. Doutor Benício? Não, senhor presidente, estou satisfeito. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Nelson? Também não, no momento não. Ok, muito obrigado. Doutor Alexandre, voto, por favor. Eu também não tenho questionamento, doutora Rebeca. Obrigado. Doutor Alexandre, voto, por favor. Pois não. Conheço o recurso ordinário da contribuinte por preenchidos os requisitos de lei, passando a sua análise. Analiso inicialmente a preliminar de nulidade da decisão recorrida por cessamento de defesa, pois teria o doutor jogador tributário deixado de se manifestar expressamente sobre pontos que foram suscitados na impugnação em primeira instância, especialmente sobre os seguintes temas. 1. Comprovação de que o auditor fiscal de rendas não considerou as mercadorias em estoque no estabelecimento autuado nas datas de início e encerramento do período abrangido pelo levantamento. 2. Imputação da responsabilidade solidária no item 2 do auto de infração. 3. O caráter confiscatório da multa aplicada. E 4. Ilegalidade da aplicação da multa calculada sobre o valor básico do imposto, atualizado com juros de mora. Analisando a referida decisão, é de se constatar não ter sido omissa acerca da alegação de suposta desconsideração pelo AFR de mercadorias supostamente existentes em estoque no período apurado por meio do levantamento fiscal, bem como da alegação de caráter confiscatório da multa aplicada e também do questionamento da metodologia do cálculo da multa que foi imposta, conforme trechos que seguem transcritos. E aqui eu faço uma remissão ao voto da decisão recorrida, itens 12, 13, 14, 16, 17, 24 e 27, onde o julgador, sim, aborda esses temas da maneira como entendeu e julgou o caso desfavoravelmente ao contribuinte. Então, não reconheço essas alegações preliminares. Seguindo meu voto. Entretanto, é fato que referida decisão realmente silenciou acerca do questionamento apresentado na defesa, por meio do qual o contribuinte questiona a exigência do imposto no item 2 por solidariedade. Eis o questionamento da contribuinte, e aqui eu transcrevo que consta de folhas 197 dos autos. É o pedido de cancelamento do item 2 por entender que não haveria se falar em cobrança por solidariedade. Seguindo meu voto. De fato, o doutor jogador tributário não se debruçou acerca de referida alegação de defesa, omissão que precisa ser corrigida em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, referida correção não pode ser suprida por este órgão colegiado de julgamento, nesta fase do trâmite processual, sob pena de se configurar supressão de instância. Nestes termos, e para que se evite futuras alegações de cessamento de defesa, voto no sentido de que sejam os autos remetidos à primeira instância, para que o doutor jogador tributário complemente sua decisão, analisando expressamente e de modo fundamentado apenas a alegação de defesa apresentada para a contribuinte, as folhas 197 destes autos, e por meio da qual ela questiona a exigência do imposto por solidariedade no item 2, ficando a análise das demais alegações recursais sobrestadas. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, representação fiscal.
Dr. Nelson, ele está usando o celular, então, às vezes, cai. Dr. Nelson? Acho que ele não está nos ouvindo. Doutor Benício, por favor. Nenhum comentário. Eu acho que tinha um pouco, eu retornei. Ah, voltou, doutor Nelson. Muito obrigado, doutor Nelson. Doutor Benício? Eu acompanho o voto do doutor Alexandre. Muito obrigado. Doutor Guerra? Acompanho o doutor Alexandre, só com uma observação, né? Normalmente, quando a gente lavra o ato de infração no artigo 509, principalmente se o levantamento for específico, é uma exigência, né? A contagem física do estoque naquele momento, né? Então, eu acho que esse detalhe deve ficar bem esclarecido pela autoridade autuante, né? Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Alexandre, alguma consideração? Mais não? Nenhuma, presidente. Ok. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Alexandre. Quórum? Doutor Guerra, confirmar presença. Desce a tela. Confirmei. Confirmado. Agora sim. Obrigado. Em votação. Desce um pouquinho a tela, tem um botãozinho. O senhor deve estar aparecendo o nome do doutor Alexandre. Clica no botãozinho. Embaixo, desce a tela. Vai aparecer Alexandre dos Santos Dias e um botãozinho lá. Clica em cima. Meu voto foi computado, Belmar? Não, Não? não. Então, peraí. Agora sim. Agora sim. Muito obrigado. Positivo. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora, consegui encerrar. Doutora Rebeca, então, retorna aos autos para complemento do julgado. Os senhores votos do relator. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Até mais. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Agora nós temos Dr. Baroni. Dr. Baroni está presente. Agora sim.
Doutor Baroni, eu sou o relator. Só um minutinho. Doutor Baroni, o senhor abre mão do relatório? Qual que é o próximo? Sim, senhor. Telefônica, doutor Guerra, Telefônica. Telefônica. Isso. A Ok. acusação de falta de pagamento do imposto, assunto já bem conhecido aqui, problema na base de cálculo, etc. Então, o processo já vem se arrastando há algum tempo. Doutor Baroni, já vou adiantar que eu estou convertendo em diligência, porque tem algo, vocês apresentaram uma petição aí, fazendo menção a vários julgados do STF que demandam participação tanto da representação fiscal pelo contraditório, que talvez também vá para a Procuradoria, se a representação fiscal entender. De qualquer maneira, fique à vontade, seria bom o senhor se manifestar, sobretudo sobre essa última petição, porque ela pode ter interferência direta na resolução, né? Fique à vontade. Claro, pois não. Bom dia a todos. Então, doutor Belmar, eu vou seguir na sustentação que eu havia preparado, sem Perfeito. prejuízo da conversão em diligência, e com o retorno da diligência, aí sim a questão poderá ser julgada, mas só para contextualizar, então, eu vou ser breve, vou ser mais resumido aqui, né, em razão dessa bem colocada. Esse caso, portanto, trata-se de uma exigência de ICMS sobre a assinatura mensal dos planos de telefonia da Telefônica no período entre abril de 2013 e dezembro de 2016. E, em breve resumo, o que a Telefônica demonstrou nos autos é que há uma decisão judicial transitada em julgado nos autos de um mandado de segurança preventivo ajuizado lá em 2011 pela Telefônica, e que foi dado uma decisão ela reconhecendo a não incidência do ICMS sobre essas rubricas, que são contraprestações pela mera disponibilidade da linha telefônica, que não se confunde com o consumo do serviço de telecomunicação. É esse o principal fundamento do pedido, para que seja reconhecida a nulidade da cobrança. O que houve de lá para cá, essa é uma impugnação um recurso ordinário que nós apresentamos no ano de 2018, e o que houve de lá para cá foi a modulação dos direitos do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi agora referido pelo doutor relator, o recurso extraordinário número 912-888 do Rio Grande do Sul, que teve na sua julgamento original em 2016 um entendimento contrário aos contribuintes, que fundamenta a autuação para dizer que a assinatura mensal deve ser tributada independente de ter ou não minutos, mas o que nós trouxemos uma informação muito importante para o deslinde da matéria, foi o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022, acolheu os embargos de declaração do contribuinte para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade, reconhecendo que a assinatura básica 100 minutos só deve ser tributada a partir de 21/10/2016. É esse, portanto, um dos principais motivos da nossa argumentação, de que, independentemente do mandato de segurança, é preciso se observar agora a modulação dos efeitos, que garante aqui a não tributação do ICMS pelo menos até o mês 10 de 2016, quase 95%, né, de toda a autuação que pegou o mês de abril de 2013 a dezembro de 2016. E, por fim, com relação ao mandado de segurança transitado em julgado, a notícia que veio aos autos também, a nova informação, foi o ajuizamento de uma ação rescisória por parte do Estado de São Paulo, que está em trâmite ainda, ela ainda não finalizou a sua tramitação, embora tenha tido uma decisão favorável pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em favor do Estado de São Paulo,
decisão não julgou a questão temporal dos efeitos da rescisória. Essa é a discussão que ainda está sub júdice, agora no STJ. Então, nesse ponto, o que nós argumentamos é que, diferentemente dos outros contribuintes que não tinham em seu favor uma decisão transitada em julgado, como é o caso da Telefônica, aqui é necessário observar aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 885 e 88, que diz respeito à rescisão da coisa julgada em matéria tributária de trato continuado em razão da nova decisão do Supremo Tribunal Federal e que deve observar as garantias da irretroatividade, da anterioridade anual ou da noventena, a depender do tributo que foi tratado. E é nesse ponto, portanto, que para encerrar, nós estamos aqui trazendo essa questão para mostrar o seguinte, olha, então no caso da decisão da coisa julgada, observando-se a garantia da retroatividade, a garantia da anualidade, ela só vai surtir efeito a partir de janeiro de 2017, porque ela foi rescindida com base numa decisão tomada no mês 10 de 2016. Portanto, observando-se a anualidade, essa nova orientação só poderia surtir efeito para rescindir a coisa julgada da Telefônica a partir de janeiro, o que coloca, portanto, 100% dos fatos da dores aqui discutidos a salvo dessa nova orientação. É com base nesses dois fundamentos, portanto, que nós estamos aqui pedindo que seja considerada nula essa cobrança, e eu finalizo suscitando aqui o que diz o Código de Processo Civil, no seu artigo 969, que com clareza solar diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu na ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo. Então, enquanto ela ainda tramita, sem uma decisão que conceda a tutela provisória, não há óbice para que esse conselho, para que esse tribunal administrativo aplique a decisão judicial objeto da rescisória. Com base nessas razões, portanto, eu reitero o pedido e fico à disposição, inclusive, para o retorno dos autos da diligência, que pelo relator, e eu aproveito para dizer que nós não nos opomos a essa diligência, já outras foram feitas, mas, como mencionei, tivemos fatos novos e acho importante que a Fazenda seja ouvida para que esse Conselho tome a melhor decisão a respeito dos fatos. Era isso, senhor presidente, senhores julgadores, fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Baroni. Eu não tenho nenhum questionamento, sua exposição está muito clara. E, doutor Nelson, representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Não, no momento não. Só a gente reitera aí que teve a conversão do julgamento em diligência para ir para a Procuradoria. Posteriormente, foi aberto o prazo para o contribuinte. Ele ficou silente. A gente se manifestou em retorno de diligência, pedindo apenas que, se fosse juntado mais alguma manifestação, que fosse que os autos viessem a representação para nova manifestação. E parece que é o que vai ocorrer, porque após o nosso parecer, ele entrou com uma petição mencionando tudo isso que ele explanou agora e um memorial. E a representação ainda não falou nos autos sobre esse memorial nem sobre a petição. Então, a gente só requer que os autos retornem a representação para a nossa manifestação. Agradeço. Perfeito, muito obrigado, doutor Nelson. Doutor Alexandre Dias, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Perfeito, obrigado. Doutor Benício, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, senhor presidente. Acompanho o voto do senhor. Muito obrigado. Doutor Guerra, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Perfeito, muito obrigado a todos. O voto já está nos autos. Vou encerrar. Muito bem. Deixa.
Doutor, eu vou fazer um resumo aqui, doutor Baroni. Considerando a vinda da superveniente manifestação da autuada de folhas 360.409 a 413, e acatando a alegação da representação fiscal, e a fim de prevenir alegações de nulidade, reconverto o julgamento de diligência para que se manifeste a representação fiscal, estabelecendo a ordem determinada lá quando se determinou a diligência. Pela oportunidade, fica a douta representação fiscal autorizada a implementar as diligências que entenderem necessárias, como lhe faculta o artigo 72, inciso 3, terceiro, da Lei 13.457 de 2009. É como voto. Aqui eu já estou alertando para o caso de precisar mandar para a Procuradoria, se a representação fiscal entender assim, né? Porque, às vezes, é um auto bem sensível, valor bastante elevado, às vezes é necessário ouvir a Procuradoria também, e é como eu voto. Em discussão, doutor Nelson? Não, nenhum comentário. Não. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Não. Acompanho o voto. Muito obrigado. Doutor Benício já antecipou que acompanha o voto. Doutor Guerra? Sem comentário. Muito obrigado. Quórum? Desce um pouquinho a página, doutor Guerra. Então, Agora sim, em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Baroni, então foi reconvertido em diligência. Vamos ver se no retorno a gente consegue encerrar nesse tribunal. E talvez o judiciário também até lá já tenha concluído tudo, né? Ok, muito obrigado, doutor Tá Baroni. ótimo. Tenha um Muito bom obrigado. dia. Bom dia. Boa sessão. Muito obrigado. Próximo processo, meu parte deu uma travadinha. Isso. Próximo processo, Volkswagen do Brasil, eu também sou relator. Não há sustentação oral. Eu creio que a doutora Bianca, se não me engano, a doutora Bianca vai acompanhar a votação, o julgamento, mas não vai fazer sustentação oral. Eu já antecipei o voto para vocês, eu também estou reconvertendo em diligência o caso, porque a autuada apresentou novos documentos, então eu estou pedindo para que fale as autoridades autuantes. Tem muitos documentos, etc. e tal. O retorno é aberto para as partes, tanto a representação fiscal quanto para a autuada falar. Isso é automático no sistema, doutor Nelson. Ok? Ok. Perfeito. Em discussão, doutor Alexandre Dias. Sim. Acompanho. Acompanha, né? Muito obrigado. Doutor Benício. Também acompanho o voto, senhor relator. Muito obrigado. Doutor Guerra. acompanho o voto do relator. Obrigado. Muito obrigado. Quórum.
Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, o processo da Volkswagen foi reconvertido em diligência também. Muito obrigado, doutora Bianca, que nos acompanhou. Muito obrigada, ótima sessão a todos. Bom dia. O próximo processo também de minha relatoria, R. Pieroni. Aqui eu estou conhecendo parcialmente e negando provimento na parte conhecida. O recurso é muito simples, não tem grandes problemas. Crédito indevido decorrente do documento inidôneo. Ele traz algumas alegações preliminares, como vocês viram no meu voto, mas eu afastei todas. E, no mais, ele não comprovou um único requisito da boa-fé, não comprovou o pagamento, não comprovou a entabulação dos negócios, não comprovou que consultou se integra, então não tem muito que... O recurso é objetivo, o meu voto também. Em discussão, doutor Nelson, representação fiscal. Então, concordamos plenamente com o voto do relator. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu vou acompanhar, Belmar, só com uma ressalva. Eu acho que o processo administrativo ele busca aí a verdade material, né? E a gente tem a oportunidade de corrigir caso exista algum erro na autuação ou de manter com base na instrução probatória. E o fato de ter sido trazido documento na fase de recurso ordinário, embora a lei realmente seja travada nesse ponto, eu não vejo prejuízo ao contribuinte que possa fazer isso. Nesse caso específico aqui, realmente, ele trouxe duplicatas com carimbo sem identificação, você não consegue saber o que... não dá para usar aquilo como prova de pagamento, né? Você não tem identificação de quem assinou essas duplicatas. Então, realmente, não há provas nos autos, mas eu não vejo problemas de que essas provas venham ainda a recurso ordinário, porque é tempo da gente poder corrigir, né, caso haja realmente prova efetiva de que esse contribuinte agiu de maneira correta. Mas eu acompanho seu voto. Tá, esse meu voto é meio padrão quanto à prova intempestiva, né? A nossa lei, ela diz que elas são admitidas desde que haja justa causa ou fato superveniente devidamente comprovado. No caso, ele nem alegou a justa causa. Eu vi, nem fato superveniente. Nessa Câmara aqui, a gente meio que segue essa linha. Se o contribuinte ele comprova a justa causa ou fato superveniente, é de rigor que a gente acate essa prova e aí analise ou determine o retorno para analisar pela instância ordinária, para não dar problema de supressão de instância. Geralmente é o que eu penso assim. Não é toda a Câmara desse tribunal que pensa desse jeito, mas tem que ter. Fora disso, a gente não pode analisar provas trazidas intempestivamente somente em grau de recurso, sem justa causa ou fato superveniente comprovado. Eu como entendo, doutor Alexandre. Mas, nesse caso, como não há nem alegação disso, eu já nem conheci. Mas, já antecipando o debate, eu falei, sim, conheci, né? As provas não se prestam a nada. Não se prestam. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela participação. Doutor Benício, novamente. Doutor Benício. Acompanho o voto do senhor relator. Muito obrigado, doutor Guerra. Doutor Guerra. Frisou. Travou. Vamos esperar o doutor Guerra voltar.
Acho que caiu, viu? Vamos aguardar um minutinho. Hélio, se puder falar com o doutor Guerra, ver o que aconteceu com ele. Vou verificar aqui, Belmar. Muito obrigado. Belmar, ele teve uma queda de energia, mas ele já está efetuando a nova conexão, tá bom? Ok, obrigado, Hélio.
Desculpa aí, presidente. Sem problema, doutor Guerra. Caiu a net aqui na hora bem imprópria. Sem problema. O senhor acompanhou, eu estava perguntando se o senhor tem alguma objeção ao meu voto. Nenhuma observação, presidente. Ok, então, muito obrigado. Então, encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 5 de junho de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Até mais. Hélio, vamos encerrar a live.